Um dos episódios mais complexos da proclamação da República e da República da Espada foi a Revolução Federalista de 1893, e que o Estado do Paraná tem uma participação muitíssimo interessante. Havia uma disputa entre os florianistas, né, que era presidente da República na época, quando Deodoro deixou o cargo, né, e os federalistas, ou aí defendiam uma república federalista sem esse centralismo que Floriano Peixoto defendia. Essa disputa começou no Rio Grande do Sul, pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Os castilhistas de Castilho venceram as eleições, fraudadas, evidentemente, né? E os derrotados, que defendiam o federalismo, que eram contrários ao governo de Floriano Peixoto, iniciaram uma revolta, apoiados por muitos fazendeiros, tomaram a cidade de Porto Alegre, depois ocuparam Santa Catarina, hoje Florianópolis, na época a capital era Nossa Senhora do Desterro, e marcharam para o Paraná. Sem condições de impedir o avanço federalista, o avanço dos revoltosos, o estado do Paraná foi tomado. Primeiro Tijucas, Curitiba, né? As autoridades civis e policiais abandonaram Curitiba aos revoltosos que ocuparam a cidade e obrigaram a população a pagar altos impostos para comprar armas para manter a guerra contra o governo federal do Rio Grande do Sul. A única cidade que se manteve em pé, pelo menos por um tempo, foi Lapa, né? O Cerco da Lapa, em que as tropas federalistas cercaram a cidade da Lapa, que foi defendida pelos soldados comandados pelo general Carneiro Leão, né, que conseguiram manter as tropas rio-grandenses e catarinenses por um tempo, mas prazo de 3 meses, Lapa foi derrotada e os soldados partiram em direção a São Paulo, e aí foram derrotados pelas tropas do governo federal, muito bem armadas por Floriano Peixoto, que conseguiu debandar as revoltas, debandar os ataques e empurrar a rebelião de volta para o Rio Grande do Sul com apoio de financiamentos dos grandes cafeicultores paulistas, que tinham, né, interesse em manter a República, manter o seu controle pela República. O Paraná, nesse período da Revolução Federalista, né, foi um palco até interessante dessa disputa entre os federalistas, que defendiam o liberalismo, que defendiam uma república em que o poder central do Rio de Janeiro fosse bastante flexível, né, uma autonomia aos estados, autonomia política, administrativa, financeira, tributária, coisa que o governo federal, né, e principalmente a figura do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, eram totalmente contrárias, né? O Cerco da Lapa foi um momento histórico extremamente importante para o Paraná, né? Principalmente por essa articulação do Paraná com o governo federal. O Paraná se tornou ali um bloco de resistência aos federalistas que vinham do Sul. E quando se fala no Paraná nesse período, né, 1893, obviamente a gente fala daquela porção em volta de Curitiba e o sul, no máximo, sudoeste do estado do Paraná, levando-se em consideração que o norte e o oeste paranaense ainda era povoado por, né, populações indígenas e a ligação com a capital era irrisória, né? Mas era o caminho, né,
para chegar a São Paulo, para tomar São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Né? E fomos um obstáculo que parou as tropas federalistas, segurou-as por um tempo, até que o governo federal pudesse rearmar e atacar definitivamente, debelando a revolta em Florianópolis 2 anos depois, que passou a se chamar Florianópolis, por imposição do Marechal de Ferro, que havia derrotado e assassinado, entre aspas, aí, os rebelados contra ele.